noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração D, o canal com opiniões fortes, a nossa opinião sobre política, todo baseado no espectro de direita. E para vocês que nos acompanham lá do Instagram, continuamos com o mesmo problema de transmissão no Instagram, o aplicativo segue sem funcionar, então só vamos transmitir pelo Twitter, YouTube, Twitch TV, Rumble e entre outras plataformas. O Instagram vai entrar como forma de vídeo, depois vocês não vão poder acompanhar ao vivo. Então, se conhece alguém lá, pede para vir para cá, porque o aplicativo continua com problema. E como vocês viram aí no título do vídeo, vamos falar sobre Carla Zambelli. A Carla Zambelli se envolveu numa polêmica essa semana, uma polêmica meia complicada aí. E ela faz jus ao ditado que eu sempre falo: ser de direita não é o problema matar o leão por dia. Quando a gente é de direita, a gente tem que matar um leão por dia, mas não é esse o problema. O duro é desviar desses viados no meio do caminho, essas picuinhas, esses problemas que aparecem. Então a gente, para vocês entenderem melhor, eu não sei se acompanharam, se andaram acompanhando o que houve aí nos últimos dias. A Carla Zambelli deu uma entrevista para a Folha, né? Mais uma vez, a Carla Zambelli. E antes de entrar na questão da notícia, que ela disse que criticou, na notícia teve a crítica do Bolsonaro, e ela disse que não criticou, não criticou, ficou aquela história toda. Então, assim, antes de entrar nisso, eu vou tecer minhas opiniões sobre quem é Carla Zambelli. Durante a live dela explicando que não havia traído, eu estava lá na live dela e teci as críticas sim, porque a gente vai ler. Então, antes da gente entrar na questão da matéria, eu vou fazer o mais justo possível em relação a Carla Zambelli, que vai ser o quê? Vamos ler a matéria junto, vamos ler tudo isso junto, para vocês verem se vocês conseguem ver a mesma coisa que eu vi, entender a mesma coisa, e a gente debater aqui se, caso estou vendo demais ou não, ou eu que tô cismando. Mas assim, durante a live da Carla Zambelli, recebi uma situação muito chata, que é esse que eu falo que é o problema de tudo. Ela me acusou de ser petista e me bloqueou, me tirou da live, né? Então é assim para essas pessoas que têm um comportamento esquisito, essas pessoas de direita que têm um comportamento muito esquisito. Só um minutinho aqui, que acho que eu tô com um probleminha aqui no som, só um minutinho. Pronto, agora acho que vai melhorar aqui o som. Nosso retorno aqui, o nosso áudio vai ficar melhor. Então, analisando aí a Carla Zambelli, ela tem um histórico aí muito recente na direita para acusar quem não é petista. Então, primeiro, para me defender do que eu fui acusado aí na live dela, eu não sou petista, tô lutando aí pelas causas de direita desde 2003. Não comecei agora, que nem ela que começou em 2010. 2009, ali durante o impeachment da Dilma, que ali ela se definiu de direita e começou a iniciar. Eu estou desde 2003. Isso não quer dizer nada, não importa quanto você está mais ou outro menos, isso não quer dizer nada, mas a única coisa que eu não posso ser acusado é de ser petista, porque quem está nessa briga aí desde 2003, brigando contra o Estatuto do Desarmamento, início dele, impedimos, lutamos lá no referendo, quando a gente falava de Bolsonaro, Enéas, e ninguém nem sabia quem era Bolsonaro, Enéas, o Clodovil, e falo desses nomes porque eram os únicos deputados que lutavam naquela época ali contra o desarmamento ferrenho, falando, usando suas tribunas para isso, recebiam pessoal armamentista. E aí vem essa senhora me acusar que eu sou petista, que eu sou de canhota, né? Então acho que é bacana ela pôr a cabeça de molho, porque eu tô há mais tempo nessa luta que ela. E como a gente vai ler com calma lá a matéria da Carla Zambelli, minha opinião, a Carla Zambelli sempre se acusa de inocente. Poxa, mas que tanta inocência uma deputada no segundo mandato tem? Primeiro, ao longo dos 4 anos, sempre quando tínhamos situações que nem o PL 3723, que era um PL muito simples, com urgência constitucional, só pra gente voltar lá um pouquinho. Em 2019, com a eleição do presidente Bolsonaro, ele sancionou um decreto de armas lá feito pelo Sérgio Moro, que era uma catástrofe, era uma merda. Esse decreto ele mesmo derrubou, a gente com pressão foi lá e explicou pro presidente que era uma merda.
aquele coisa do Sérgio Moro, aquele decreto do Sérgio Moro, ele foi lá e refez o decreto. Conforme ele refez um decreto, ele fez um decreto mais amplo, dentro da margem da lei, ao contrário desse do Flávio Dino. Foi feito a margem da lei, só que mais amplo. E esse decreto começou a sofrer ataques no legislativo, ataque no judiciário, dizendo que ele tinha avançado nas suas atribuições, que ele estava avançando no que um decreto pode fazer, que um decreto só pode regulamentar a lei. Mas ele ficou muito dentro da margem da lei, respeitando a lei, e assim foi. Aí, conforme estava essa discussão, para o Bolsonaro não ter esse PL, esse decreto derrubado e causar um caos como nós estamos vivendo hoje, o que foi feito em consenso? Através do legislativo. Foi combinado com o legislativo que, em vez do Bolsonaro fazer por meio de decreto, ele fizesse um projeto de lei, encaminhasse à Câmara aquilo com urgência. Pois bem, foi feito o tal do PL, o PL 3723, qual tinha 3 artigos, somente 3 artigos. Esse PL foi feito com urgência constitucional. E o que é urgência constitucional, para a gente aqui entender um pouquinho? Urgência constitucional, ela trava a pauta do Congresso. Então não pode ser discutido nenhum assunto no Congresso enquanto não for discutido aquele PL, aquele projeto de lei de urgência constitucional feito pelo Executivo. E este projeto de lei, além de travar a pauta, ele não pode ser mudado. Os artigos, os incisos não podem ser mudados. Porque assim, quando a gente faz um projeto de lei, mais um adendo aí pequeno, quando a gente faz um projeto de lei, esse projeto de lei é feito, você faz lá íntegra o texto dele, protocola. Isso é encaminhado a um relator que vai relatar pode fazer suas alterações, vai para as comissões também inserem artigo ou retiram artigo, vai para o plenário põe artigo e tira artigo, e às vezes a lei chega lá no final completamente diferente do que ela foi protocolada, como ela foi projetada, ela vai indo. Então tem que ser feito todo um trabalho de bastidores para manter esse texto original. Pois bem, qual que é o remédio para isso? A urgência constitucional. Então, o líder do executivo ele pode fazer um projeto de lei com urgência, com a tal da urgência constitucional, que amarra todas essas situações. Porém, ele não amarra, ele não trava a pauta para todos os assuntos. E aí o presidente sofreu a primeira traição. Naquele mesmo momento estava sendo discutida a reforma da Previdência. A Peppa Pig, a Joyce Hasselmann, ligou para o presidente e falou: presidente, se o senhor não tirar a urgência constitucional do PL, não dá para votar, tranca a pauta. Mentira, não tranca a pauta a urgência constitucional não trancava a pauta da reforma da Previdência. E aí a reforma da Previdência é algo tão importante quanto. O presidente, na boa fé, enganado por essa informação dessa deputada, retirou a urgência constitucional. Então, de uma PL que tinha 4 artigos, foi passando por... Aí, como tirou a urgência, ele ficou para ser votado. Até hoje não foi, ele está lá no Senado, não foi votado. A urgência constitucional tem que ser votado em 30 dias, obriga a ser votado em 30 dias. Então, imagina, lá em 2019, estamos em 2023, ainda nem foi votado esse PL. Um PL com 4 artigos se transformou em 63 artigos. E aí hoje é tratado como Estatuto dos CACs. E tem lá 63 artigos, está no Senado, nunca foi aprovado, nunca saiu. Os decretos ficaram vigorando até janeiro, quando o ladrão desfez os decretos. E aí a gente vê, onde estava a Carla Zambelli, que é aliada de primeiro momento, o que ela fez, o que ela impediu? Porra nenhuma, ela só votou a favor. Ela foi lá e votou a favor. Cadê a intervenção? Cadê o bloqueio? Cadê conhecer o estatuto para proteger o presidente? Cadê o conhecimento do estatuto, do estatuto interno da Câmara para barrar, para impedir? Por que não assumiu a relatoria? Então fala que faz muito, mas faz pouco. Então essa já começa a inocência, sempre inocente. E aí a gente teve o primeiro fato, que ela até fala na notícia, que foi para mim crucial
da derrota do Bolsonaro, principalmente aqui em São Paulo, e a margem de frente de voto, que foi uma bosta que ela fez. Mas vamos analisar vou mostrar o vídeo aqui e a gente vai olhar com calma, porque nem tudo ali é uma bosta. É uma bosta a posição que ela se colocou e o que ela causou na gente. Então vamos ver o vídeo primeiro e aí a gente faz a análise desse vídeo, que eu vou fazer em sistema de react. A gente vai lendo junto, a gente vai vendo o vídeo e eu vou mostrando as reações aqui e o que eu quero mostrar. Então vamos lá pro vídeo. Resolvi, pai, acabei de achar. Tá louca? Tá louca? Ai, para, filho da puta! Chega! Para! Vem pra cá, Teco! Para aí, porra! Filho da... Vem pra cá, Teco! Vem pra cá! Tô filmando, vai pra lá! Nossa, vagabundo! Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui, ó. Carla Zambelli armada aqui, galera. É a Zambelli, é a Zambelli. É a Zambelli, é a Zambelli. Olha, a Carla Zambelli, ó, gente, armada. Ameaçando a pessoa aqui, ó, com a arma. É a Zambelli, é a Zambelli. Então, pessoal, vamos para quem está nos acompanhando pelo Spotify, transmite um vídeo aqui da Carla Zambelli, o qual ela sofreu uma violência. Ela foi atacada, sim, violentamente na rua, sofreu uma agressão e aí ela saiu de forma atrabalhoada, correndo para tentar fazer a abordagem daquela, sacou sua arma, foi lá e fez querendo abordar, querendo fazer a prisão. Então vamos lá. Nem tudo isso é uma merda. Primeiro a gente entender que sim, ela tem direito à defesa. Sim, ela foi agredida, foi realmente agredida. Sim, ela podia sacar a arma. Aí vamos começar o erro. Ela tem direito de prender? Tem. Você tem o direito de prender. Todo cidadão tem direito de fazer qualquer prisão em flagrante. Então sim, ela tinha o direito de fazer a prisão. Ela tinha como executar essa prisão? Tinha. Mas, como nós cidadãos, nós não devemos ir nessa busca de prisão, porque nós não temos o dever, a obrigação. Nós temos sim a possibilidade de fazer, mas não o dever de fazer. Quem tem é os policiais, quem tem são as forças públicas. Nós não temos essa obrigação. Você sacou, você está sofrendo uma agressão, você sacou a sua arma, o indivíduo correu, cessou a agressão, acabou. Deixa ele seguir lá, a situação se acalmou, acalme-se, vá para um local seguro, ligue para a polícia e eles vão lá efetuar a prisão, dê a descrição do seu agressor e acabou. Se você puxou a sua arma, a agressão continua, você vai escalonando a violência. Se puder prender, prende. Agora você sai atravessando a rua, toda a situação escalafobética, e no final ela não prendeu o cara, ela fez tudo isso e não prendeu o cara. Então, as minhas críticas na Carla Zambelli é essa, ela se dá de muito inocente, tudo ela é inocente, mas ela só cria problema. E aí eu vou te falar onde está o erro desse problema. Não é a agressão, não é tá lá. Eu tenho autorização também para ter e portar armas e executo o meu direito. Eu tenho esse direito, eu tenho essa situação. O que eu fiz durante a eleição? Na sexta-feira eu me recolhi. Eu não sou ninguém público. Eu não sou uma pessoa nada. Eu me recolhi. Não fui jantar fora mesmo tendo direito. Não fui num restaurante. Por quê? Porque coisas acontecem na nossa vida. Poxa, se coisas acontecem e a Globo, a gente sabendo, porra, eu não tenho assessor, eu não sou deputado, eu não tenho assessoria de imprensa, eu não tenho acesso a nada disso. Eu sei, a gente viveu que a imprensa estava contra, procurando pelo em ovo. Então se eles estão procurando pelo em ovo, você vai ser o ovo?
Você vai pôr um ovo lá na situação para eles procurarem pelo em ovo? Eu me recolhi. Eu fiquei quietinho, fui lá fazer minha votação, voltei para casa, fiquei quietinho. Tranquilo. Por quê? Quanto menos movimento eu fazer, menos margem eu daria para a imprensa. A imprensa, ela é assim, ela é contra, ela era contra, ela não está imbuída de falar a verdade, ela não está a favor de falar a verdade. Ponto, é um fato. Se é um fato que eu sei, como é que uma política mais bem votada, porque a Carla Zambelli era a mulher mais bem votada até essa eleição, porra, consegue não ter uma inocência dessa? É inocente, vai lá almoçar fora, vai jantar fora? Porra, é o direito dela, é. Mas sabe que o presidente estava sofrendo ataque, que a gente ia sofrer, eram as 24 horas que antecedia, não dava para mudar, não daria para explicar. Aí você vai para a rua, num local público, sujeito a todas as violências que o mundo tá, e aí você dá margem para uma situação dessa. Aí uma bosta de uma situação acontece, a Globo, o consórcio ficou 10 horas na véspera da eleição transmitindo essa merda dessa cena que a gente acabou de ver. E se você não viu que tá aí no Spotify, digite, dá um Google aí, vai lá no YouTube e clique lá, Carla Zambelli andando armada na rua, e você vai ver a cena. Ela tava certa? Tava, ela era vítima, mas porra, sabia da importância. Se preserva, evita de estar lá. Aí não, ela inocentemente vai. Aí perguntaram pra ela, por que você tá... Ah, eu tenho medo porque eu tava sofrendo ameaça. Porra, se você tá sofrendo ameaça de morte, se você tá correndo isso, se preserva quem você tá apoiando no seu partido, preserva a eleição, porque ela já estava eleita naquela altura, né? Quem não estava eleita era o Bolsonaro e quem vai sofrer as consequências é a gente da merda que ela fez. Porque simplesmente ela não quis se precaver, ela não quis se abrir o direito de estar num restaurante na véspera. Porra, eu deixei na quinta-feira, parei de fazer coisas na quinta-feira, eu me organizei, parei de trabalhar, não trabalhei sexta, sábado, domingo e nem segunda, me preservei porque eu sabia que as coisas poderiam acontecer, eu sabia que as situações estavam esquisitas, sabia que a mídia estava procurando um assunto, a gente já estava sofrendo tantos ataques, pra que eu vou criar mais um nome? Porque lógico, se eu tô lá, um Zé Ninguém, que nem eu que sou, que não tem importância nenhuma, troco um tiro de um agressor, de dois caras na moto que vem me roubar, vai aparecer o que lá? Bolsonarista, de direita, conservador, cristão radical, mata 2 suspeitos estudantes da escola. É assim que eles iam noticiar, eles iam fazer um malabarismo. Porra, eu sei, eu não sou um grande entendedor de nada, eu sou um mero bacharel em direito. Ela é uma deputada bem eleita, tem nível superior, tem assessor jurídico, tem assessor de imprensa, tem assessor disso, assessor daquilo, são mais de 40 assessores que uma bosta de um deputado tem, e ela não consegue consultar e se aconselhar com esses assessores e decidir qual o melhor caminho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estar ali, eu não vou estar. Porra, é simples, não vai, se preserve, fique lá. Temos o ano inteiro, temos o resto da vida para comer em restaurante. Preciso ir na véspera comer. Aí a mesma coisa no PL 3723. Ah, eu não sabia que ia ser votado. Aí chegou em cima da hora, não pôde fazer o trabalho de bastidor. E foi. Nunca sabe nada. Então, porra, não sabe regulamento interno. Não sabe nada. Não sabe sobre a vida. E quer ser política? É demais. É demais. É muita inocência. É muita inocência para quem está num cargo de liderança. Para quem exerce um... Agora... O questionamento desse vídeo é, essas são minhas opiniões com ela, infelizmente ela está votada e temos coisas que nós precisamos do voto dela, então a gente vai analisar com calma, vamos definir quem ela é para traçar a estratégia de como lidar com ela. E aqui eu vou ser o mais justo que eu consigo ser, não tenho como ser justo na minha plenitude, pois ninguém é nesse mundo, mas vou ser pelo seguinte, ó. Eu vou tirar a matéria a qual ela mesmo postou no Instagram dela. Então tá aqui, ó. Eu não critiquei Bolsonaro, para quem tá lá no Spotify. Peço aos seguidores que leiam atentamente a matéria. Então nós, como pessoas aqui que vamos fazer justiças, vamos ler atentamente a matéria completa, que foi divulgado no site dela, então no Instagram dela. Eu copiei e colei. Então a gente vai ver aqui uma copia e cola e vamos ler. Então vamos para a bendita
notícia. Outra crítica a ela aqui, pra ela. Ela faz essa porcaria dessa cara de malvadão e não é malvadão porra nenhuma. Na hora de sacar arma, não deu tiro, quis lá fazer a pressão, andou e só criou problema. É um bufão. São bufões. Porque faz cara de malvadão, faz cara de brabão, mas não é brabão. Aí quando é pra fazer coisas, não faz, não reage como tem que fazer. Eu vou chutar o Alexandre. Aí chega lá, afina pro Xandão. Eu vou fazer não sei o que. Vai lá e afina. Eu vou fazer não sei o que. E afina. No final sempre afina, né? Então eu já começo aí que eu detesto essa cara de malvadão. Quer ser malvadão? Então seja. Não faz cara. Porque depois não vai sustentar. A coisa que eu mais detesto na vida é uma pessoa que não sustenta o que promete que vai fazer. Por isso que eu não prometo que vou fazer nada, não prometo que não falo nada, porque eu não sei o que eu sou capaz de sustentar ou não. Então vamos lá para o começo da matéria, vamos ler juntos aqui e a gente vai dando a interpretação caso a caso. Zambelli, fiel escudeira do ex-presidente, assim começa na Folha de São Paulo, aí mais uma inocência da porcaria da deputada. Porra, o Bolsonaro passou 4 anos sem falar com Folha, Estadão e Globo porque sabe a tendência. Aí vai lá a madame e dá uma entrevista pra Folha. A Folha é legal pra caramba, né? Elas são confiáveis pra caramba pra você ir lá falar com ela. Então começa lá a Folha do Estado de São Paulo, matéria copiada do próprio Instagram da Zambelli. Zambelli, fiel escudeira do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, diz que deveria ter sido claro ao pedir o fim dos atos nos quartéis e que deveria estar no Brasil para liderar a oposição, e que os discursos da direita podem sim ter levado às cenas de 8 de janeiro. Então essa é a abertura da Folha. Vamos ler a matéria completa. Abre aspas. E aí, para quem às vezes não tem muito traquejo no português, quando o repórter abre aspas, é que a palavra letra por letra dita pela pessoa. Então não é uma interpretação do repórter, não é o repórter dizendo o que a pessoa disse, é simplesmente a fala da pessoa, pois está entre aspas. Então vamos lá. Abre aspas, e quando você lê, você não precisa falar abre aspas. Eu estou falando aqui para a gente frisar muito bem. Depois do dia 8, eu estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. A gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, diz Carla Zambelli. Aí a repórter começa a falar. Para ela, o foco da oposição deve ser o presidente. Então vamos lá, você tá com cara de malvadão e você tá falando que você tá sendo mais cautelosa e tá enganando quem? Então quem enganou quem? Quem enganou quem? Porque se ela tá afirmando aqui, entre as aspas, que as pessoas foram enganadas, elas foram enganadas por alguém. Então quem é esse alguém que ela enganou? Então vamos indo. Para ela, o foco da oposição deve ser o presidente Lula. O TSE suspendeu as redes da deputada em 1º de novembro. Moraes as devolveu neste mês, mas manteve multa de 20 mil se houver publicação contra a democracia. Aí faz cara de malvadão e afina para Alexandre de Moraes. Na sexta, dia 17, o STF rejeitou o recurso da deputada e manteve seu porte de arma suspenso. A ação decorrente do episódio, aquele que a gente assistiu agora, na véspera do segundo turno, quando Zambelli apontou a pistola para um homem com quem discutiu nos jardins. Não, ela foi agredida. Então, tá vendo? Ó, você vai lá na merda da Folha, dá pelo pro ovo pros caras puxar. Você tá dando ovo pro para de achar pelo em ovo. Porque ela foi agredida. Ela não discutiu, ela foi agredida. Ela foi denunciada por porte ilegal. Também tenho dúvida disso. Como é que uma pessoa tem porte e vai incidir no crime de porte? Mas tudo bem. Terceiro em número de votos, com 946.244 eleitores, atrás de Nicola Ferreira, PL Minas Gerais, Guilherme Boulos do PSOL e à frente de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, essa bufona, essa inocente, que sempre está inocente, nunca percebe o que falou, é a pessoa que tem um tanto de votos desse. Zambelli falou à Folha em um spa medicinal, onde passou o fim de semana tratando uma crise de fibromialgia. Não diminuindo a doença da pessoa, mas gravem bem, em um spa. Em um spa. Vamos lá para outra tela. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou demorar um pouquinho para mudar a tela, porque o aplicativo que eu uso eu não consigo fazer correndinho assim. Eu tenho que abrir, como eu tô lendo com vocês, eu mudo para uma outra tela aqui para poder ler junto com vocês. Aí vamos lá.
Em letras azuis aqui está a pergunta da repórter e as letras pretas estão a resposta da doutora Zambelli, da excelentíssima Zambelli. Em 2018, a senhora teve 73 mil votos, o que explica seu salto, sendo que outros bolsonaristas não tiveram sucesso. Em 2018, eu não era conhecido, o movimento nas ruas era. Agora, o movimento nas ruas foi fundado ali pro impeachment da Dilma. Então ela começou ali a trajetória política para dizer quem é ou não é a porra de um petista. Agora é uma junção da popularidade do meu nome e a fidelidade às pessoas que encontram mim junto ao Bolsonaro. Ou seja, ela tá dizendo aqui que é graças ao Bolsonaro. E sim, graças ao Bolsonaro, não é a senhora. A senhora deve favores ao Bolsonaro. Fica colada na imagem dele e aí ele teve os votos que teve. Aí, vamos lá. A repórter da Folha. O que levou à derrota na eleição presidencial? Eu encontrei algumas poucas pessoas que diziam: vou votar em você, mas não no Bolsonaro. A senhora é mais light na hora de falar. Muito do julgamento foi da forma dele falar, menos pelo que ele fez, porque as pessoas aprovam o que ele fez. Porra, deputada, a senhora é inocente? Se falaram isso pra você, por que você não mostrou o que foi feito? Por que você não fez campanha? Aí foi lá a jantarzinho, almocinho, não trabalhou? Mudasse essa ideia. Mudasse o discurso. E você então tá dizendo, se aqui em cima a senhora disse que é por causa da imagem do Bolsonaro, agora a senhora tá falando que a senhora deu voto pro Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vai. Pra não falar uma palavra, não sei, muito grosseiro aqui com as pessoas que me ouvem. Mostre então o serviço, mostre a frase, mostre. E o presidente Bolsonaro se elegeu em 2018 falando o que ele sempre falou. Ele não mudou uma vírgula do discurso dele. O que ele falava em 2003, porque eu conheço o Bolsonaro em 2003. Eu conheci o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Em 2003, ele falava as mesmas coisas que ele falou durante a presidência dele e continua falando agora lá nos Estados Unidos. As mesmas coisas. Então isso aqui, ó, é uma falácia. Tá querendo mostrar capital político, o qual não tem. O qual não tem, porque é uma bosta de deputada. É uma bosta. Quando a gente precisa, só cria problema e leva a discussão para onde não é e não faz esforço que está fazendo. Ela assinou os PDLs agora para derrubar os decretos. Mas cadê o esforço? Cadê o esforço para derrubar os decretos de arma que está acabando com 5,4% do PIB, que está depondo mais de 150 mil já pessoas com aviso prévio para ser demitidas, pais de família? Cadê? Tá uma bosta. Serviço de merda prestado. A falsa tese de fraude nas urnas ainda ecoa. Aí faz cara de malvadão. Aí é o que a malvadona responde? Não posso responder, eu vou ter que pagar a multa de 20 mil. Então tem medo, porra? Tem medo? Então se tem medo, não fala que vai fazer e não faz cara de malvadão. Eu também tenho medo de tomar multa de 20 mil, por isso que eu não falo. Não faço cara de malvadão, eu fico na minha aqui. Vou falando o que eu posso falar e o que eu sustento o que eu vou falar. Agora não sustenta o que vai falar? Não tem coragem de falar? É brincadeira, né? Então assim, é sempre inocente, é vítima de perseguição, tá aí, ó. Tem medo. Aí faz cara de malvadão, mas tem que fazer cara de malvadão e falar que vai acontecer e deixar de acontecer. Pode responder sobre isso? É algo que escuta dos seus eleitores? A repórter fazendo a pergunta. Aí vem a excelentíssima. O tempo todo. Hoje no Spa Medicinal vieram tirar foto comigo umas 40 pessoas, sendo que 30 questionaram o resultado. Mas não posso falar, até porque acho que está pacificado. Agora a luta é de outra maneira. Então por que ficou discutindo se ia afinar? Se ia mudar o discurso? Se ia mudar isso aqui, ó? Então não falasse. Não falasse. Eu falo. As eleições foram roubadas? Não posso falar, não posso afirmar, pois não tem laudo. É impossível garantir que foi roubado ou não. Agora posso garantir sim que foi injusta devido aos julgamentos, devido à cerceação do que foi falado, o que um lado podia falar, o que o outro não podia falar. É assim, Dora Zambelli. E eu não sou deputado, eu não sou assessor jurídico, eu sou um bacharel de direito bem mediano, não tenho um amplo conhecimento não, e sei como responder uma porcaria de uma pergunta de uma repórter. É aqui, ó. É assim que se responde, porque aí não estou cometendo crime. Houve fraude?
Não posso afirmar nem que sim e nem que não, pois não é possível. Isso está comprovado no relatório das Forças Armadas, está reprovado pelo TSE. Então, se não dá para falar, a gente não pode falar se não incide em crime. É assim, é simples. Agora podemos falar que foi injusta. Injusta é diferente de roubada, é diferente de fraudada. Injusta. Qual deve ser o foco da oposição? Aí ela responde, já superada a questão das urnas, por nós parlamentares, se ainda tem algo a ser feito, talvez seja votar e falar sobre o voto impresso. É brincadeira, né? O voto impresso já foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro como deputado. O STF já pacificou que não vai acontecer. Vai ser dado como inconstitucional o voto impresso. E aí isso não pode ser votado. É ficar jogando pra torcida, né? É o que ela sabe fazer, jogar pra torcida pra pegar esse monte de voto que ela tem. Vamos para a próxima página. E todo mundo tendo calma aí que a gente vai mudando devagarzinho. Só um minutinho, que tudo é muito tecnológico, tem uma tecnologia tremenda, então é tudo muito lento. Tenho dito que como deputado a minha briga não pode ser a mesma da legislatura passada. Eu tinha o papel de defender o Bolsonaro. Porra, defendeu pra caramba, ajudou, tá ajudando agora. E o governo Bolsonaro, sendo que a gente podia estar aqui, ó, discutindo o CPMI, discutindo os decretos de arma, aí tem que estar discutindo a porcaria que em vez de a gente estar matando o nosso leão por dia, estamos aí desviando desse viado que ela colocou no caminho. O governo e qualquer um que atacasse, que ia virar um alvo meu. Primeiro que você não defende, não tem que virar alvo de nada, você tem que mostrar a verdade. Aí, sempre querendo pôr de valentona e a hora que aperta, peida, né? Então, isso é complicado. Nesta legislatura, o Bolsonaro não é mais presidente. Por isso, né, que a senhora está indo falar na Folha. Quer pegar os votos, né, quer se mostrar o poder, quer assumir o poder, né? Os holofotes, né? Os holofotes nebriantes, né? Tem pessoas que se encantam tanto com os holofotes, meu povo, que abre a geladeira, quando acende a luz da geladeira, já começa a dar entrevista, né? Essa é uma delas. Bolsonaro não é mais o presidente, então nosso alvo tem que ser o Lula e seus feitos e desfeitos. Exatamente. Tá lá o legislativo pra fiscalizar essa merda aí desse presidente e deste governo. Aí a repórter faz a pergunta. Bolsonaro disse que o governo Lula não vai durar. E a senhora já falou em impeachment? É uma possibilidade? Sim. Lula tem errado bastante. O impeachment precisa ser um crime de aderência política. Ele já cometeu crime de responsabilidade, por exemplo, não ter feito licitação dos imóveis da Alvorada, exatamente, mas não é um crime tão popular, porém acredito que logo ele vai cometer. Ele já cometeu, pegar jatinho, é que a senhora está muito preocupada com os holofotes, com as entrevistas, né? E não está fazendo o trabalho de bastidores, né? Correr coxia, porque o negócio ali em Brasília, corre coxia. Ela está falando exatamente, tem que ter aderência política. Aí sabe, meu povo, como é que faz aderência política? Vai lá, fala no gabinete de um, é gastar a sola de sapato. Vai no gabinete do outro, vai no gabinete... Não dos seus aliados, porque os aliados todo mundo. A galera do PL tá pacificada. Bia Kiss, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, enfim, Paulo Bilins, essa galera tá pacificada. É ir lá na galera do Centrão, é ir lá na canhota e começar a visitar gabinete por gabinete para fazer aderência política. E isso não faz, né? Tá dando fotinho, entrevista. Em vez de fazer gabinete, andar, gastar sola de sapato, bater pé. Ela já cometeu o crime, ele já cometeu, feita a licitação, pronto. Mas é um crime não popular. Porém, acredito que logo vai cometer. O Congresso vai perceber que ele não está fazendo o que prometeu. E a economia vai começar a dar errado e ele vai ficar impopular. Na eleição, aí a repórter pergunta, na eleição, a direita falava em conquistar o Senado e promover o impeachment de Moraes. Isso deve ser feito? Não. Bolsonaro não ganhando, a gente tem que virar a chave. Qualquer impeachment no STF, o substituto vai indicar pro Lula. Ah, pô, Zambelli. Se o cara cometeu crime, pune-se o crime cometido. Não importa o que vai acontecer depois do crime, porque a senhora está cometendo o crime de prevaricação.
Se o Moraes cometeu crime, ele tem que responder pelo crime. Se o Barroso cometeu crime, ele responda pelo crime. Se os novos indicados, o Lula tiver direito de indicar 5, 6, os 5, 6 cometerem um crime, os 5, 6 vão receber um pedido de impeachment. E o impeachment é moral. É para dar um alerta que, estamos vivos como poder fiscalizador, não avance. Então aí não importa quem ele vai indicar. Isso é uma falácia. Porque não importa quem ele vai indicar, importa aquela pessoa se manter na linha. E o que nos mantém na linha são o medo de responder pelo crime. Então, se você não mata alguém, porque você sabe que o crime de homicídio é um crime, e você não vai responder porque você vai ser preso. Vai responder um inquérito e vai ser preso. Julgado e preso. É assim que funciona. E tem que ser assim com o Lula, com o Moraes, com quem acontecer. Pisou fora da linha, vamos propor impeachment. Tolerância zero para crime. Agora, esse crime a gente vai aceitar? Então, qual que é a diferença da senhora para o Lula? Qual que é a diferença do Lula? Se a senhora permite o crime em bom de um bem maior. Porque Karl Marx, que pensa assim, o pai da esquerda, o Karl Marx fala, pela causa podemos tudo. Os fins justificam os meios, vamos fazer tudo. Se for pelo bem da causa matar gente, mata. Se for pelo bem da causa matar homossexuais, como o Che Guevara fazia, ele fazia. O importante era ser pelo bem da causa. E não, nós não somos de esquerda, nós somos de direita. Importa que se cometeu crime, supostamente cometeu crime Alexandre de Moraes, ele tem que responder um crime. Se o Barroso cometeu um crime, ele tem que responder. É assim que se faz de direita. Por isso que a senhora não consegue identificar quem é de direita e quem é de esquerda. É justamente aí, porque a senhora age igualzinho. Não é estratégia de quanto vai indicar ou não. Cometeu crime, crime se pune. Quem é de direita, quem é conservador, é correto. É ser correto. Pode entrar, aí ela justifica a merda da estratégia dela. Pode entrar uma pessoa que faça as maldades de Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé. E se esse filho da mãe, supostamente, que entrar e fizer isso, vai receber o mesmo fim do outro. Vai ser empichado e jogado pra fora de lá a pontapés. É assim que funciona. É assim que funciona o negócio. Pisou fora da linha, mijou fora da bacia. Pronto, agora a gente vai aceitar, porque isso, porque vai vir um pior. É o mal eterno, né? É Star Wars. O Império contra-ataca. Darth Vader vai voltar. Tá parecendo um filme de terror. Essa moça tá querendo contar um filme de terror. Não vamos mexer com o inimigo porque vai vir. Não vamos matar o Jason porque vai vir um pior. Meu amigo, se ele cometeu crime, ele tem que responder o crime dele. Se eu cometer um crime, eu tenho que responder meu crime. E assim é com todos. Vamos indo em frente. Tomar só um gole d'água. O Metrópolis, aí a repórter pergunta. O Metrópolis, gente, quando eu tô falando aqui, fazendo o que o repórter pergunta, é porque a gente tem o pessoal do Spotify que só ouve nosso áudio e não tá vendo aqui o que a gente tá vendo. Então tem que ser um pouco didático nesse sentido, tá? O Metrópolis publicou que a senhora procurou o gabinete de Moraes com a intenção de distensionar a relação. Ai, que bonitinha! Que bonitinha distensionar. Liguei e mandei um e-mail. Alguns dias depois minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto. Então tá aqui, né? Porque a senhora quer, né? Não quer mais punir ele. Pegou o que é seu de volta, foda-se o que tem de errado, né? Lasque-se o que tem de errado. Porque você pegou o seu de volta, né? É aqui nós que... aqui nós que cifo, né? Porque a senhora já pegou o que é seu de volta. Estou à disposição dele para conversar. Porque ele vai ser um alvo do PT daqui pra frente. Pouco o PT não vai se contentar em indicar somente 2 ministros que vão se aposentar. Se ele cometeu um crime, se a senhora acha que a lei não foi respeitado o direito seu, que as multas você pode tomar são erradas, e se ele cometeu um certo, ele tem que ser punido. E todos que cometeram têm que ser punidos, mas está aqui, né? A senhora mostrando que cometeu aqui, que baixou as orelhas e que vai permitir um crime porque foi devolvido o que é seu. Vai permitir, porque se ele criou uma situação que possivelmente pode gerar impeachment, e a senhora está falando que não vai ter, porque o PT ele vai ser alvo também, então vamos se aliar? Vamos se aliar e vamos permitir crimes? Então a gente vai ter o nosso malvado favorito? Nós vamos ter os nossos bandidos de estimação daqui para frente? É assim que a direita vai se posicionar? Então veja quem é de direita e quem não é. É assim que um conservador se posiciona? Vamos permitir? Isso é menos pecado, aquilo é mais pecado. Isso aqui é mais crime, menos crime. Se o crime para lá me contenta, o crime para cá não me contenta. E aí, sabe por que isso aí? Porque ela é que apoiava o Sérgio Moro. Levantar essa senhora aí é o que fazia os bonecões do Sérgio Moro, do Super Moro, de capa, sendo que o Moro estava cometendo coisas fora
da atuação de um juiz, trocando mensagem com o Ministério Público, que o Ministério Público era parte. Ou seja, estava sim prejudicando a defesa, fazendo uma forma processual errada. E aí ela vai aceitar aquilo lá do Moro e está aceitando agora do Moraes porque é aliado. Então é por conveniência, então não tem mais o certo e errado? É o certo e errado da conveniência? É brincadeira, né? Então vamos lá para a próxima página, sempre aguardando o nosso sistema analógico que funciona a carvão aqui. Quando o STF disse que quem atacasse o Bolsonaro era seu alvo, estava falando do STF? Não só dele. Eu ataquei muito o STF para proteger o ex-presidente. Então é para proteger ou é para fazer o certo e errado? O presidente não precisava ser protegido porque não foi atacado. O que foi atacado foi a democracia. O que foi atacado foi o poder. Você não estava fazendo favor nenhum para o Bolsonaro, você estava defendendo um poder. E defendendo o mal defendido, porque isso virou uma merda por causa de defesas mal feitas, situações que não deveriam ter sido feitas, né? Aí vem a valentona, a Kate Marrone aqui de novo, né? Aí a repórter pergunta: teve ou tem medo de ser presa? Medo não é a palavra. Se cagou de medo, sumiu quando teve risco de ser presa pela merda que fez nas eleições, sumiu, entregou a arma por meio de advogados. Só voltou quando teve certeza que não tinha para ser presa. Medo não é a palavra, mas expectativa sim. Não é uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6 horas da manhã com a Polícia Federal na minha porta. Por conta do que disse ou posto. Não aconteceu porque não excedi um certo limite, não cometi nenhum crime. Então, se a senhora não cometeu nenhum crime, por que vai aliviar para quem então está cometendo? Porque julgar, prender e punir uma pessoa qual não cometeu crime é crime. E tem que ser punido. Mas joguei pesado, joguei duro nas palavras. É brincadeira, né? Quando eu ia contra os meus inimigos, eu ia de forma bruta mesmo. Nossa, ajudou tanto, tá ajudando. Mostrando divergências, existia uma linha que eu podia cruzar, mas sabendo que outras pessoas cruzaram e sofreram as consequências. Aí, ó, a valentia, né? É a valentia, não é medo, é respeito, né? É respeito, não é medo. Aí vamos lá, chegar agora aqui a alguns pontos interessantes. Existe uma meia-culpa feita... E aí, gente, é meia-culpa que é do latim, não é meia-culpa de metade, tá? É meia-culpa, meia-culpa. Aí a repórter também usando errado. Você vê o nível desse bate-papo, né? Uma porcaria de uma deputada com uma porcaria de uma repórter. Feito após 8 de janeiro com pessoas instigadas por esse discurso? Não, tem nada a ver. Porque tomaram as minhas redes. Em novembro... eu soube no dia 7 que as pessoas subiriam para a esplanada. Conversei com várias pessoas pedindo cautela. Não me sinto culpada pelo dia 8. Oi? A senhora foi eleita deputada. Se achou que algo tinha que ser errado, gritasse para o mundo. A senhora é líder. Não espere a liderança de outros. A senhora foi eleita como líder. Um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, um presidente. E todos os cargos eletivos são eletivos para liderança. Então a senhora achava que era errado estar ali na frente dos quartéis? Falasse, fosse lá e bradasse para as pessoas, saiam de lá. Saiam de lá. Então se não fez nada, não tem nada a ver com nada, não acuse os outros de também não ter falado nada e não tem a ver com nada. Não seja hipócrita. Mas fiz meu meia-culpa em relação a ter sacado a arma. Errei politicamente, deveria ter evitado o início da briga. Olha lá, você tá inocente, não devia ter no começo da briga. Ai, pô, você não tinha que estar que nem lá, você tinha que estar reservada, tentando virar voto. Que é o que eu não sou deputado, que não fui eleito, estava tentando fazer, virar voto. Até o último minuto, tentando conversar com quem dava. É isso que se faz, é compromisso. É responsabilidade. Parece uma criança, uma menina falando, é uma deputada. Mais velha que eu
e tá aí com o segundo mandato falando desse jeito? Ah, pelo amor de Deus. A senhora disse aos caminhoneiros, não esmoreçam. Disse aos generais, é hora de se posicionar. Bolsonaro disse que a liberdade vale mais do que a vida e vale. Porque sem liberdade você não tem vida. E para vocês entenderem isso, eu vou fazer uma analogia. Os escravos não tinham liberdade, eles eram tratados como pessoas ou como coisas, como objetos, de faziam parte do patrimônio de outras pessoas. Então sim, sem liberdade a gente não tem vida. Essas falas não são incentivo a aceitar a eleição? Sobre os caminhoneiros, acho que gente tinha direito de se manifestar durante algum tempo. Olha lá. Não era ou era? Era ou não era? Durante algum tempo. Contra o resultado, mostrando apoio ao Bolsonaro. Bolsonaro, mesmo perdendo, tinha um papel fundamental na oposição. Tinha. Ele é o maior líder que a gente tem. Ele é o único homem de direita que conseguiu se eleger presidente. Se a senhora tem um mandato, é graças a ele. Então, assim, já está querendo abocanhar, né? A ganância, né? É grande. Discordo da maneira como ele levou aquele tempo todo para falar após a eleição e o silêncio que teve. Ah, você pode ficar em silêncio, né, Carla Zambelli? O outro não. Qual que é a sua diferença para ele? Ele é líder do executivo, você é líder dos seus votos. Você tem voto pra caramba, 946 mil votos. Você é líder de 946 mil pessoas que confiaram a sua liderança. E você tinha que ficar e está reclamando do silêncio dele, sendo que fez o mesmo, né? Então faça o outro, senta no rabinho e lasque-se o outro, né? E isso não é crítica, né? Isso aqui é elogio, isso aqui... Eu não sei que mundo que ela tá, né? Ele tinha que organizar a oposição e orientar a gente. Orientar o quê? Você não sabe o que fazer? Uma deputada não sabe por onde ir? São poderes distintos. O presidente era presidente do executivo, líder supremo do executivo. A senhora faz parte do legislativo. E o outro lá faz parte do judiciário. São 3 poderes diferentes, harmônicos entre si. A senhora precisa de liderança de quem? Precisa de orientação de quem? Quando falo com os generais, se as Forças Armadas tinham feito um trabalho de auditoria e que eles tinham que se posicionar no sentido de houve fraude ou não. Ah, é sempre os outros, é aquele, é aquilo. Por que a senhora não foi contratar uma auditoria? Foi levantar, foi fazer uma manifestação? Era sua função. É que estava preocupado em se reeleger, né? Aí a repórter perguntando, essas falas da senhora e do Bolsonaro e de outros parlamentares podem levar as pessoas que querem tentar ou promover um golpe? Aí agora que vamos ficar aqui bem claro, eu vou até tomar uma água para medir meio o que eu vou falar para não ser grosseiro. Aí a Santíssima, a senhora puritana, que é inocente de tudo, podem, ou seja, está acusando as pessoas e as palavras de golpe, que é crime, golpe é crime. Em nenhum momento o presidente Bolsonaro falou sobre golpe, nem sequer falou de um artigo 142, o qual existe sim, em tese hipotética, a intervenção federal. Sim. Se isso hoje, por entendimento do STF, é crime, sim, mas de forma no âmbito teórico, jurídico, em tese, dá essa interpretação com base no estudo do Dr. Ives Gandra Martins. Podem colocar essa frase solta e no dia seguinte vai ter um inquérito contra mim no STF, se já não tem. Mas tem 2 fatos contexto. No dia 8 eu falei com várias pessoas para não irem, para serem zelosos. Segundo, hoje a gente percebe que eles não fizeram força nenhuma para essa invasão não acontecer. Existia uma facilidade grande para entrar. Primeiro, o golpe, o crime contra o Estado, há necessidade de preparo, de domínio de fato, de reações armadas. O que houve dia 8 de janeiro foi vandalismo, depredação de patrimônio. Foram outros tipos de crime, organização criminosa, entre outros crimes, não o crime contra o crime de terrorismo. E ela que afirma, então a senhora é caluniadora, que podem gerar crimes, né? Podem. Um crime contra o Estado Democrático de Direito, isso não é crime. Ali é outro tipo de crime, depredação, porque aquele
aquela boçalidade que aconteceu dia 8 de janeiro, não derrubaria nada, não derrubaria nenhum governo, não causaria nenhuma... não faria nada de efetivo, então não é terrorismo. Aquilo ali foi depredação. Depredação contra patrimônio público, furto, roubo, se algo foi levado e vendido, enfim, outros crimes. Qual tem que ser apurado, investigado e as pessoas exemplarmente punidas. E se alguém financiou, e se algum político financiou, também que seja preso. Se aquele crime caber esse tipo de coisa. Vamos para outra página. Independentemente de qualquer discurso, cabe a cada pessoa a responsabilidade pelos seus atos. A individualização de conduta não se pode culpar o Bolsonaro por algo que fez. Se ela falou que pode ou não pode, conversa que é louca. É passinho para frente, passinho para trás. Podem, mas não pode. Pode ou não pode? A senhora não sabe como dar uma entrevista depois de 5 anos já no governo? Com assessor de imprensa, com media trainer, com tudo, não sabe dar uma entrevista, concatenar as ideias, se pode ou não pode? Aí ela coloca aqui a repórter, eles quem facilitaram a entrada? Falam na terceira pessoa do plural. Propósito porque tem gente tentando descobrir e defendendo a CPI para apurar os 8 de janeiro. Sim, tem que ser apurado e a CPMI já alcançou os votos, isso é legal. Alcançou os votos, já vai ser instaurada. E qual a importância da CPMI? Tudo isso vai ser... As provas vão ser públicas. Aí a gente vai poder tirar nossa conclusão. Aí ela coloca, defeito da CPI para apurar... Tem gente da direita que tem que ser presa. Vandalismo para mim é terrorismo. Puta que pariu, né? Puta que pariu. Não tem outra palavra, desculpa, meu, mas puta que pariu. Crime de vandalismo é um crime. Terrorismo é outro crime. Crime de vandalismo é vandalismo, terrorismo é terrorismo. Esse é o nível das pessoas que vão criar as nossas leis, que vão criar os tipos penais. Ela não consegue identificar o que é a merda de um crime e o que é a merda de outro crime. Isso aqui, ó, vandalismo é um crime. Isso aqui tem uma consequência grave, tem que ser punido. Isso aqui tem uma consequência muito grave, também tem que ser muito punido. Terrorismo é o que a gente viu no 11 de setembro, é o que a gente viu no Estado Islâmico, o IRA, entre outros grupos terroristas, armado, dor, acaba com o Estado, causa instabilidade. Vandalismo não causa isso. Vandalismo é uma merda de um crime que faz depredação, que estraga patrimônio público ou privado. Isso aqui, você vê, é despreparada, com 5 anos não tem um preparo. Mas tem gente presa inocente. Aí ela falou a verdade. Realmente tem gente lá presa inocente que estava lá na frente do quartel esperando o que não ia acontecer, pedindo o que não deveria e foi preso junto. E isso também está ferindo e é um crime, porque todas as penas elas têm que ser individualizadas, crime a crime, pessoa a pessoa, cada conduta. A senhora organizaria uma visita de deputado aos presos? Chegou a ir? Não, olha lá que legal. Ela não foi. Eu marquei com base na pressão que meus eleitores fizeram. Mas um parlamentar experiente disse que a visita só iria atrapalhar a vida dessas pessoas, porque ia aparecer o braço de ferro com o STF. E eu abortei. Ai, que legal. Que legal, né? Que legal. Ela não foi lá verificar se questões humanitárias são respeitadas, está sendo individualizado. É o seu trabalho, minha senhora. É o seu trabalho lá dar uma fiscalizada, dar uma olhadinha, verificar se estão sendo respeitados os processos, ou que estão sendo, não é decidir contra o STF. O STF vai ter que ter a decisão dele, os inquéritos. Mas o processo cabe sim ao parlamentar ir lá fiscalizar as condições sanitárias, se tem mulher presa com homem, homem preso com mulher, criança preso, se tem cachorro preso com pessoas, se as condições sanitárias têm tendo direito a sol, direito a visita, direito a banho, só tudo que a lei de execuções penais exige o cumprimento e que todos os deveres e direitos que sejam cumpridos previstos em lei. É isso, a senhora sim tem que ir. É que não vai, né? Não vai, tem que ficar falando uma porcaria de uma entrevista na Folha, né? É isso, para isso que tá lá perdendo tempo. Aí ela conclui aqui. O golpismo está claro, até pela minuta encontrada ao Anderson Torres, e escrever e levar ao meu gabinete. Não sei quem fez. Ai, meu Deus do céu, minha gente. Eu não sei que palavras usar. Vamos lá.
Então ela está acusando de crime, que golpe é crime. O golpismo está claro, até pela minuta encontrada com Anderson Torres. Primeiro, no nosso direito brasileiro, preparação, mera preparação não é punível em nenhum crime. Então, se você pegar planejamentos, vamos numa hipótese, um exemplo de livro. Um grupo de pessoas se reúnem para assaltar um banco, elas começam o planejamento, pegar mapas, juntar as pessoas, todo esse planejamento não é punível, então golpismo sim é crime, mas a minuta não é merda nenhuma, a minuta, e aí vão falar ainda mais uma minuta, um documento que não foi assinado, qualquer um pode produzir e colocar lá em cima. E sim é um documento. Por que é um documento? Todo papel apreendido é documento. Você tem que qualificar. Quando você vai na casa de uma pessoa e aprende isso aqui, ó. Aí eu consigo descrever. Isso aqui é garrafa d'água. Aí eu aprendo um escrito. Eu não tenho nenhum papel aqui escrito. Você aprende um escrito. Como é que você descreve aquilo? Papel escrito? Não. Você põe documento 1, documento 2. Então sim, a minuta é um documento. Mas é um documento sem valor probatório, pois não teve assinatura. Como eu tenho conhecimento, que golpismo é esse? Então a senhora acusa os outros de crime e a senhora nunca comete crime, né? E fica acusando os outros de crime. Nossa, essas coisas irritam, viu? Qual deve ser o remédio para combater o golpismo, considerando que a senhora critica a atuação do Santos? Aí lá vem ela. Na live que o Bolsonaro fez 30 de dezembro, ele tinha que ter deixado claro o que pensava. Ele seria um remédio. Se tivesse dito, era para as pessoas saírem dos quartéis. Porra, e por que a senhora não falou? A senhora é deputada, é líder. Se a senhora achava que era golpe, que era errado o que estava acontecendo, ia lá falar. E se não falou porque achou que não devia, que não tinha nada a ver com aquilo, por que o presidente tinha, se ele não convocou, se foi um ato orgânico, qual ele não tinha domínio? Por que ele tinha que se meter nisso? Porque a senhora queria ver ele preso, né? Queria ver ele cometendo crime para pegar esses votos, né? É o que a senhora queria, né? Outro remédio é o que eu estou tentando fazer. Tive 3 meses para pensar. Ela tem 3 meses para pensar. Ela foi lá, foi para fora, comprou passagem para um lado e foi para o outro, fugindo, né? Correndo da prisão. Porque assim, ela pode ter cometido um excesso de legítima defesa, porque a legítima defesa, você só pode responder a agressão até que ela acesse. E o rapaz lá estava em fuga, então pode, em tese, a senhora ter cometido um crime sim ali. Então, vamos ver quem está cometendo os crimes, né? Na volta das minhas redes sociais, só fiz um vídeo sobre o assunto específico, sei que a gente influencia pessoas. Depois do dia 8, estou sendo bem mais cuidadosa para não ter mais pessoas se enganando. Então ela está acusando aqui sim o presidente ter enganado as pessoas. Então ela não falar nada não é nada, o presidente não falar nada é enganar as pessoas. É essa pessoa aí. A gente está em outro patamar agora, não é hora de bater no STF, não é hora de se fazer manifestação. Aí eu concordo com a senhora, não é hora de se fazer manifestação e vejo muito claro que cuidados com manifestação. Porque manifestação é coisa de esquerda. O nosso negócio é trabalhar e exigir o cumprimento da lei. E sim, é hora de bater no STF se eles cometerem um crime. Se eles não cometerem um crime, eles que fiquem na vida deles e vivam bem. Que é assim que funciona. Agora, se cometerem crimes, sim, é hora de bater no STF. Se o deputado que estiver ao lado da senhora cometer crime, é hora sim de mandar ele para o conselho de ética e mandar para a prisão. É assim que a vida funciona. Se não faz nada, não tem que fazer nada. Só antes de ir para o outro slide, comentário aqui. Ela só favoreceu a esquerda. Ela cria os viados. A gente não tem um leão para matar por dia. Ela cria uns viados para a gente ter que desviar aqui no meio do caminho. Vamos lá para a outra página da leitura. Só faltam mais 2 páginas. Aí a repórter da Folha faz a pergunta: a senhora conhece bem o Bolsonaro? Na live ele já sabia que o jogo tinha acabado. Ou ele achava que haveria novos capítulos? Não, ele achava que tinha acabado. Vendo a live cheguei a passar mal. Olha que sensível. Porque tive a certeza que naquele momento que não ia acontecer mais nada. Então quem era golpista que ia acontecer mais alguma coisa? Por que o presidente tinha que falar? Se a senhora estava esperando alguma coisa. Acho que a senhora pode ser golpista, né? Acho que é esse que é claro, né? Porque o que ela queria?
O presidente sempre falou e fez o que ele falou, que ia respeitar as 4 linhas da Constituição. E lá ele ficou, lá ele silenciou, lá ele aceitou o efeito das urnas, respondeu da forma que tinha que responder, que era no judiciário, e reteve sua resposta do Alexandre de Moraes. Ponto. E seguimos a vida. Para mim ficou claro, mas para várias pessoas que continuam nos quartéis, não. Quem convocou a porra do quartel não foi o Bolsonaro não falou nada. O Bolsonaro fez campanha, quando acabou a campanha ele se calou, e ele não abriu mais a boca em nenhum minuto, e até hoje ele segue assim. Agora vamos aqui para a parte legal do negócio, né? Eleitores da direita reclamam que o Bolsonaro fugiu ao ir para os Estados Unidos. Ele corre o risco de, se vier para cá, ou tinha que estar aqui para liderar a oposição? Não acho que seja fugir, e não foi. Passar um tempo fora e pensar no que vai fazer é legítimo, mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força. A senhora é um líder, a senhora foi eleita para ser um líder. O Bolsonaro não é mais nada agora, ele é um ser humano comum como eu, como minha mãe, como meus vizinhos. Aqui são pessoas normais. Quem tem um mandato é a senhora. A senhora tem um mandato e tem que estar na oposição. Ele pode vir para liderar e voltar na política se assim ele quiser. É um direito dele, é uma escolha dele. Ele fez a parte dele, ele concorreu à reeleição, perdeu, se calou e agora ele decide o que ele faz, se ele quer ou não. E teria capacidade, a senhora não tem capacidade, força de agir sozinha, de pensar? Nasceu grudada no Bolsonaro? É um gêmeo siamês dele? Aí agora fica legal. Olha, eu não sou deputado, eu nunca tive um cargo eletivo. Sou um mero bacharel em Direito, novamente, como está aqui embaixo, com pós-graduação em Direito Militar. Aí vem a pergunta da repórter, ele corre o risco de ser preso? Aí a excelentíssima Carla Zambelli, inocente, que não percebe nada, que não fala nada, que não critica nada. Eu acho. Preso por quê? Ele é acusado de qual crime para a senhora achar que ele está preso? Qual crime que ele cometeu? Então aqui eu vou trazer uma figura para vocês. Se do ponto de vista legal o Bolsonaro não tem risco nenhum de ser preso, pois não cometeu nenhum crime, não é acusado de nenhum crime, não existe nenhuma investigação de crime em curso, o qual leve à prisão, ele vai ser preso por quê? Por injustiça? Então, vamos lá. Sabe como é essa figura? É o corno por maioria de votos. Então, se o vizinho acha que você é corno, o vizinho da esquerda acha que você é corno, o vizinho da frente acha que é corno, e você mesmo achar que é corno, você é corno por maioria de votos, meu amigo. Isso chama-se ser corno por maioria de votos. Então, se ela está achando que está sendo preso, se o judiciário acha que tem que prender, se a imprensa acha que tem que prender o Bolsonaro, ela acha que tem que prender o Bolsonaro, o que falta mais para ele ser preso? Se todo mundo acha, ele vai ser preso por maioria de votos. Porra, é o mínimo de um parlamentar que quer fazer a defesa, que defende o Bolsonaro, como ela diz, que defende o presidente, falar. A resposta é a seguinte, é simples. Você acha que ele vai ser preso? Não, pois não tem crime, não existe inquérito contra ele, não existe crime cometido. Se existir, ele for julgado, condenado, respeitado todas as instâncias, ele pode ser preso. Se não, não. Então eu acho que ele não vai ser preso, pois não existe todos esses requisitos para a prisão. Não há existência de crime, não há existência de inquérito, não há um julgamento, não há nada nesse sentido. Então não tem por que ele ser preso. Aí a repórter, com base nisso... deveria estar aqui mesmo assim? Aí ela responde, dentro da covardia dela. Ele deve ter mais informações do que a gente, por isso está lá. Temos que ser compreensivos com ele. Vai se lascar, Carla Zambelli, vai se lascar. Ele tá lá porque ele tem a liberdade de estar lá, de vir, ir a hora que ele quer, ele tem visto, ele tá lá com visto, ele tá de forma legal. Ele não é mais nada na política, ele não tá correndo de ser preso porque não existe inquérito, não existe mandado de prisão, não existe nada contra ele. Se ele vir pisar em solo, ele não vai ser preso. Se ele voltar para os Estados Unidos, ele não vai ser preso. Se ele ir para a China, para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, ele vai ser preso porque lá é ditadura. Para Argentina, para o Chile, para qualquer lugar ele não vai ser preso porque não tem mandato de prisão, não tem sequer inquérito contra ele, pô. Aí uma pessoa levanta uma situação dessa, uma parlamentar com esse número de votos, levanta isso e quer fazer carinha de malvadona falando que não criou problema. Ah, sei lá, se quer tomar banho na soda, vai tomar banho na soda. Desculpa, gente, eu passo até mal porque
É de uma ignorância, é de uma imbecilidade, de uma pessoa que está lá à frente de uma coisa tão importante que é inaceitável. Aí a repórter pergunta, espero que ele seja candidato de direita em 2026 ou ele pode estar inelegível e deve ver uma alternativa com a Michelle. Ele pode ser candidato, mas a gente tem que preparar uma nova alternativa, né? Eu, né, Carla Zambelli? Outra alternativa, né? Só faltou gritar aqui, pôr um emojizinho, eu. A direita tem que ter 4, 5 alternativas. Tem que ter Bolsonaro, Michele, filhos do Bolsonaro, Tarcísio e outro. Isso é nepotismo, minha senhora, isso é crime. Se o Bolsonaro for candidato, a Michele não pode ser, os filhos não podem ser candidatos no mesmo cargo, e nem essa é a pretensão de ninguém. Nem ele mesmo sabe se ele quer ser, ele não falou nada. A senhora está aqui cagando o que o outro deve ou não fazer. Ele é um homem livre, um homem que está lá, que fez a parte dele, que concorreu à eleição, que perdeu a eleição, que está lá, ele capitania a eleição, a oposição se ele quiser pendurar a chuteira, ele pendura, ele faz o que ele quiser. Aí vamos lá, né, aqui, ó lá, ela mesmo revela, o corpo fala, né, não adianta a pessoa ficar no personagem, que o corpo fala, a verdade vem à tona, né. Conheceis a verdade vos libertará, tá aqui, ó. Pensa em concorrer à prefeitura de São Paulo em 2024? Não, minhas pautas são nacionais, eita! Porque aqui, ó, a gente pode ter uma Michele no Senado, a senhora quer ser senadora ou quer ser presidente da República, né? E com Bolsonaro na frente, com Michele, fica difícil, né? Fica difícil. Eles têm muito capital político, coisa que a senhora não tem, né? Tem muita coerência, coisa que a senhora não tem. Aí vamos lá para a próxima página da entrevista, qual nós estamos lendo aqui certinho. Página 9 e só tem mais uma, página 10. Vamos lá. Sempre aquele nosso tempinho da nossa tecnologia de ponta, na ponta dos dedos. Vamos lá. Ai, que legal, olha lá. Vamos lá, agora chegando num episódio qual ela tem responsabilidade que ela não quer ter, né? Qual ela não quer ter. E o episódio da arma se tornou um exemplo de como o bolsonarismo é radical? Foi nesse sentido o erro político? Atingiu uma pessoa que eu jamais queria atingir, que é o ex-presidente. Não sei se isso fez a diferença na votação dele ou não. Eu não sei. Ela nunca sabe de nada, né? Nunca sabe, né? É uma pessoa que teria que saber tanta coisa, que tem acesso, direito a recortes de jornais, matérias, pesquisa, pode pedir pesquisa, tem verba para todas as assinaturas, o Congresso manda todas as assinaturas, você pode definir os assuntos que você quer receber. Tanto material para ela saber tanta coisa, ela não sabe nada, né? E tudo pago do nosso bolso, viu? Eu tinha sido ameaçado a noite inteirinha e fui muito insultada, fui cuspida, empurrada realmente, meu filho depois que empurraram por trás, de um jeito que não dá pra ver nas câmeras. Realmente, houve empurra-empurra, houve agressão. Pessoas ficaram me esperando sair. Isso, se a senhora foi ameaçada a noite inteira, você vai pra porra de um restaurante sabendo que tá sendo ameaçado? Tá sendo ameaçado, fica em casa, fica quieto, pô. É a mesma coisa, eu estava num bairro em São Paulo, eu voto na cidade de São Paulo. Estava lá, meu carro estava adesivado, eu tenho uma caminhonete grande, ela não cabe na garagem da onde minha mãe mora. Assim que acabou as eleições, ele estava lá adesivado com o adesivo do Biruliro, começamos a ver alvoroço da parte dos cupinchas, muita violência. O que eu fiz lá? Começou uma pessoa precavida, que estava fechado desde quinta-feira, desci, retirei os adesivos, porque meu patrimônio poderia eventualmente ser depredado. Fomos lá, retiramos os adesivos, porque o carro ia ter que dormir na rua, estava ali um monte de cupinchas, baile funk rolando a som do Lula lá. Eu sou precavido. Então, uma senhora com a idade que ela tem, com o conhecimento que ela tem, com os recursos que ela tem, com as informações que ela tem, ela foi almoçar num restaurante sabendo que foi ameaçada e que ia acontecer isso. É brincadeira, né? É pedir para acontecer. Não que ela não seja, que ela seja vítima. Sim, ela foi vítima, mas ela estava lá de forma imprudente. O André Janones, quando assiste o vídeo, diz: a gente conseguiu mexer com o psicológico dela. Ou as pessoas ali eram ligadas a ele,
ou as pessoas me ameaçaram. Eu fui dormir 4h30 da manhã, olha que beleza, e fudeu com a nossa eleição, a gente tá aguentando a Ionine, porque a diferença foi pequenininha. Conseguiu limpar o celular, mas no dia seguinte já tinha 4.000 mensagens de WhatsApp, mais de 1.200 ligação. E tive mais de 400.000 mensagens me ameaçando, 40.000 mensagens me ameaçando. Várias com pornografia, está tudo denunciado. Porra, se tava nesse cenário, essa senhora é casada com um coronel da polícia, que não sei se todo mundo almoçar num restaurante, não dá pra pedir um iFoods num momento tão delicado, num momento tão sui generis, não dá pra ficar 24 horas com o bumbum colado no sofá. Porra, eu me fechei na quinta-feira, saí só pra votar e votei. Respeitei a lei, fui desarmado, não andei armado, mesmo tendo o direito de estar armado, não tava. Porque sabia que as coisas iam acontecer e poderiam modificar a mensagem, eu sendo vítima, me transformar num algoz. Pô, a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente faz. Se eu tenho, sendo um cidadão mero afegão médio aqui, a excelentíssima Vossa Excelência aqui não consegue ter a merda do mesmo pensamento, né? Eu estava sob ataque, sob alerta. As pessoas disseram que eu ia levar um tiro na cabeça. Quando eles se aproximaram, eu falei, vão me matar. Eu escutei um tiro, mentira, e não vi o policial. Viu, estava na frente dela, e passei que tinham matado ele. Não, não foi assim. A gente viu o vídeo. Ela foi vítima de violência, sim. Ela tinha o direito de usar a arma dela, sim. Mas quando cessou a agressão, ela tinha que parar. Ela não tinha que fazer o que ela fez. Fez por vaidade, por excesso. Em tese. Porque como excesso é um crime, não vou caluniar, porque eu não sou adepto a cometer crimes. Ai. O STF decidiu manter meu porte suspenso, saquei a arma legalmente e respaldada. Porque os ministros não perguntaram quem eram aqueles 8 pessoas e por que fugiram. Minhas armas não deveriam ter sido apreendidas, concordo. E eles suspenderam o porte e não a posse. Realmente, isso aí é um erro. Realmente um erro. Então assim, esse erro judiciário, esse tipo de situação, cabe um pedido de impeachment. Então por que não vamos bater no STF? Porque o Lula está lá e vamos deixar essas injustiças continuar acontecendo? Vamos permitir por mais quanto tempo? Por mais quanto tempo nós vamos ficar permitindo isso acontecer? Aí, o hacker da Vaza Jato, Walter Degaldi, que a senhora levou a uma reunião com o Bolsonaro, em agosto, disse a Brazilian Report, não conheço esse e-mail, que trabalhava para a senhora nas suas redes e que ele teria participado de um plano para grampear Moraes. O que sabe sobre isso? Nada. Eu contratei no primeiro turno para fazer uma ligação automática entre as minhas redes e meu site. E ele começou a fazer, mas não terminou. O encontro com o Bolsonaro era sobre a fragilidade das urnas. E sinto que o Walter, o que ele fez, tudo isso, meio para se redimir da culpa que tinha feito pelo Lula estar concorrendo. Complica, né? Você vê? Aí você... Olha o ruído que ela gera. Ela fala um monte de merda, aí é que você não sabe o que pensar, né? Aí o raio-x da Carla Zambelli. Aqui, ó. Pequeno currículo dela aqui. Ativista, fundadora do Grupos na Rua, ganhou notoriedade nos protestos de impeachment de Dilma Rousseff. Foi eleita deputada federal pelo PSL em 2018, reeleita em PL em 2022. É gerente de projetos formada em planejamento estratégico empresarial na Universidade 9 de Julho. Essa aí é a nossa gloriosa Carla Zambelli. Então, lida a notícia juntos, comentários feitos, os react feitos. Aí digo a vocês, acusou ou não acusou, traiu ou não traiu. Aí, eu vou pôr aqui até um banner pra gente conversar sobre isso. O Bolsonaro mostrou a verdadeira atitude política dele, a sabedoria política. Não comentou o fato, disse que não quer saber o que ela escreveu, o que deixou de fazer. E tudo isso eu só quero expus minha opinião para o seguinte: sabemos quem é Carla Zambelli. Vamos ser inimigos dela? Não, porque infelizmente temos mais inimigos que ela. Mas ficaremos atentos, não voltaremos a votar nela, mas sim nesse momento trataremos ela com urbanidade e respeito, porque sim, é assim que a direita age, cobrando e pedindo de forma educada
ordeira e pacífica. Porque é assim que nós somos de direita. Pedindo crime, acusando, mas também não destruindo pontes. Porque, infelizmente, ela está eleita, precisamos de algumas pautas, mas concordamos em algumas coisas com elas e discordamos na outra. Então, quando discordarmos, cobraremos de forma educada, ordeira e pacífica, e quando concordarmos, concordamos. Então, como a política é a arte do possível, vamos lidar com este material humano. Então, resumo de tudo isso. Isso é bom para saber quem é a Carla Zambelli. Agora, isso torna ela nosso inimigo? Não. Isso torna ela nosso amigo? Não. Isso põe uma luz amarela em cima dela. Nós temos uma luz amarela em cima dela e vamos sempre cobrá-la, como a todos os políticos, de forma ordeira, organizada e pacífica. Então, minha gente, hoje foi uma live mais longa. Eu vou ver se eu consigo pôr ela no WhatsApp, no Instagram. Ela não conseguiu ser transmitida ao vivo pelo Instagram. Agradeço a todos estarem aqui nesta noite de sábado comigo aqui, com carinho. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês mais uma vez. Peço que compartilhem o nosso vídeo, curtam, dê joinha, depois entrem lá no Instagram. Compartilhem no seu Instagram, nossas redes sociais, nosso YouTube, porque eu não sei quanto tempo vai levar para a porcaria do aplicativo voltar a funcionar, porque nós temos nossas limitações. Estou aqui tentando apertar o suporte mais uma vez sobre esse problema e vou tentar conseguir transmitir ao vivo. Enquanto isso não acontecer, nos encontraremos nas demais redes e no Instagram a gente vai compartilhando conforme for possível. Vou tentar subir subir essa live para lá. Então tá certo, minha gente. Uma boa noite para vocês. Tenham um bom descanso, tenham uma ótima noite. Opa, veio um comentário aqui legal. O tempo está separando o joio do trigo da direita para se fortalecer. Realmente. Nós estamos aí tendo uma separação, entender. Isso tem que trazer também maturidade para a gente, para como lidar com este material humano, qual não é o ideal. Porque como a política sempre, nós vamos ter que aprender a lidar com materiais não ideal. Então a política é feita com o cérebro e não com o fígado e nem com o coração. Ela é feita com o cérebro. Então, gente, meu boa noite, um bom descanso para vocês, um ótimo domingo para vocês amanhã, um domingo abençoado, que tenha aquele almoço em família, que comam uma massa, quem gosta de massa, amanhã é um dia de comer aquele nhoque. Então vamos lá curtir. E convido vocês amanhã para as 22 horas acompanhar o Giro de Notícia, aquele apanhado das 10 principais notícias da semana, com nossos comentários, com as nossas reações. Então já trago aqui tudo, já convidando vocês para amanhã para o Giro de Notícia. Então, minha gente, o meu sincero boa noite, que Deus abençoe a noite de vocês, o descanso, o domingo de amanhã, e curtam amanhã o domingo de vocês, e às 10 horas vem para cá, vamos curtir o nosso Giro de Notícia, o nosso jornal de domingo, com todas as notícias mais importantes da semana. Então, minha gente, beijão, uma boa noite e até amanhã.